Olá, amigos ouvintes, boa noite. Meu nome é Jorge Bonfim e este é mais um programa Mensageiros da Luz. Iniciamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Agradecemos ao Pai Criador, Aruanda, aos sagrados orixás, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, compartilhando boas mensagens. Agradecemos a toda a equipe da Rádio Toques de Aruanda, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz, e a você, irmão ouvinte, que dedica um pouco do seu tempo para nos ouvir, fortalecendo essa corrente do bem. Quem oferece o programa Mensageiros da Luz é o Luz do Bem Instituto e o Núcleo Umbandista Chão de Deus, que faz parte do Luz do Bem Instituto. O nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Estamos em São Paulo, na Zona Leste, próximos ao Shopping Aricanduva e próximo ao espaço Expresso Mix. Nosso telefone, o DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br e o nosso Facebook Instituto Luz do Bem. Já temos aí um mês quase que concluído. Por incrível que pareça, já ultrapassamos o meio do ano e parece que foi ontem que tudo começou, não é mesmo que 2015 começou? Estamos aí vivendo um ano de batalha, né? Primeiramente, tivemos um grande teste de como andam as nossas atitudes, a nossa força de vontade, coragem de encarar os desafios das nossas vidas, de ser grandes empreendedores das nossas próprias vidas. E agora, nesse segundo semestre, entendemos que há uma força que nos move a esgotar aquilo que é negativo, aquilo que é fraco, aquilo que em nós é alimento para esferas negativas. Tivemos um primeiro semestre para apurar ou para refletir o que precisamos movimentar em nossas vidas, o que precisamos empreender em nossas vidas. E agora é momento de encarar nossos bloqueios, é momento de encarar aquilo que está torto e nos impede a chegar no empreendedorismo necessário. Vivemos um momento talvez interior tenso, né? Esse momento de enfrentar medo é um pouco tenso. Para algumas pessoas entendemos que conseguiram se sair tão bem na primeira etapa do ano, que está conseguindo lidar melhor com esse segundo momento para ajustar algumas peças das suas próprias vidas. Para os outros nem tanto. Já está um pouco mais difícil lidar com os seus próprios medos, né? Nisso tudo, meu irmão, a mensagem inicial é para que sejas forte, para que persevere diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer dificuldade, porque as forças que estão sendo movimentadas são ao nosso favor. Tudo em benefício ao nosso crescimento, à nossa melhora. É um momento bastante importante, porque se não enfrentarmos nossos medos, se não ultrapassarmos as nossas fraquezas, é óbvio que em um ano não daríamos conta de enfrentar tantas coisas
que devem ser ajustadas dentro de nós, mas alguma coisa está sendo proposta para esse ano, individualmente. Afinal das contas, meu irmão, somos indivíduos. Alguma coisa está sendo proposta nesse ano para enfrentar e ultrapassar algum medo aí bloqueador. Tenha coragem, persevere, não desista. Deve ter aí uma torcida organizada querendo que você caia, querendo que você não prossiga, querendo que você desista. E eu não estou inflamando egos aqui, não estou me referindo à torcida organizada encarnada. Se tem encarnada, eu nem quero entrar nesse mérito. Somos todos irmãos aqui, temos que torcer um pelo crescimento do outro. Não estou dizendo de forças espirituais mesmo que assumiram viver nesse mundo mal, né? Ou até mesmo precisam de irmãos perdidos para ter um alimento energético oriundo desses desequilíbrios. E nós, que somos umbandistas, que temos consciência espiritual, não somos refeição de irmãos obsessores, de eguns, de quiumbas. Não somos um prato para lhe servir de refeição. Somos, na verdade, instrumentos de luz, e para isso temos que enfrentar nossos medos, para deixar de ser refeição e, na verdade, servir luz para nos fortalecer e também ajudar os nossos irmãos a se fortalecer. Encarem com bastante força as propostas que os nossos irmãos espirituais distribuem aqui para nós. Individualmente, meu irmão, dê bastante importância ao seu momento de vida. Não amaldiçoe cada dia da sua vida, não. Dê bastante importância ao momento da vida que você está vivendo, que certamente é importante para você. Farei uma leitura do livro Renovar-se e Viver, chamada Prudência e Reflexão. Eis dois elementos da vida: prudência e reflexão. Prudência é agir com moderação, buscando evitar tudo o que se acredite ser fonte de erro ou de dano para si próprio e para o seu semelhante, optando sempre pelo bem. Reflexão é o exame que você faz de você mesmo. Busque, pois, conservar a prudência e a reflexão para ter vida em sua alma. Agindo com moderação e refletindo sobre seus valores da alma, você seguirá tranquilo o caminho de suas experiências pessoais, programadas para esta sua reencarnação, sem que tropece o seu pé e lhe determine uma queda dolorosa, reincidindo nos mesmos equívocos do passado não tão distante. Evitando tudo o que possa ser fonte de erro ou dano para si e para o seu semelhante, quando você se assentar para examinar-se e voltar-se ao encontro da vida, você não terá sobressaltos e, ao deitar, o seu sono será tranquilo. A leitura, por enquanto, foi parcial, daremos sequência ao longo do programa. Iniciando o tema do programa de hoje, nós continuaremos com a série Médium e Postura e falaremos sobre sagrado e profano. Quando falamos de religiosidade, quando falamos de espiritualidade, estamos olhando para o alto. Acreditamos que do alto vêm as bênçãos, que no alto existe uma morada superior, que Deus está no alto. Olhamos para o alto porque entendemos o alto ser superior a nós e nos conduz. Do alto se irradia para o baixo, aqui onde estamos, conduzindo nossa caminhada. E queremos retornar ao alto. Quem nos conduz aos caminhos que nos levarão a este retorno, né, que nos ajuda a voltar para a nossa verdadeira morada, usam de recursos sagrados
para nos conduzir às nossas reformulações, às nossas melhoras, que nos levam à evolução, que nos levam a estar mais próximos. Quando falamos de sagrado, estamos falando de algo que está lá muito alto, né? Nós estamos falando de algo que está muito próximo à grande essência, ao nosso Pai Criador. Nosso Pai Criador é o sagrado, está lá no alto, e este sagrado se distribui por hierarquias espirituais evoluídas, hierarquias espirituais de luz, e chegam até nós, aqui na Terra, com diversas leituras culturais, por isso das religiões e das filosofias, que são tão diferentes uma das outras, num primeiro momento a se enxergar, mas quando analisamos de uma maneira mais criteriosa, de uma maneira mais estudiosa, enxergamos que existem muitas semelhanças. Um exemplo são as divindades. Nós estamos falando de manifestações sagradas. A divindade, então quando eu enxergo um orixá e busco numa outra cultura que possui suas divindades, alguma divindade que tem relação em atuação semelhante àquele orixá, lá encontraremos aquela mesma força de Deus, aquela mesma divindade com nomes diferentes, se apresentando em culturas diferentes. Sobre esse assunto eu indico um livro muito bom chamado Deus, Deuses, Divindades e Anjos, de Alexandre Comino, que abre a visão. Alexandre demonstra nesse livro essa abrangência, né, do divino, do sagrado através das culturas. É uma mesma força de Deus que se manifesta em muitas culturas diferentes. Nós estamos falando que o divino, o sagrado, ele é tão maravilhoso que aqui, nesse plano material, ele se apresenta de diversas maneiras para nos ligar a esse uno, a esse único Deus, por caminhos diferentes, respeitando as nossas identificações, as nossas limitações. Temos limitações, né? Entendemos sobre a mesma coisa através de maneiras diferentes, né? A forma que eu entendo não é da mesma maneira que meu irmão entende. A forma que eu me relaciono com Deus não é a mesma forma que meu irmão se relaciona com Deus, mas nós estamos falando de um único Deus, nós estamos falando de um único lugar, nós estamos falando de um único objetivo. O sagrado, lidar com o sagrado, é movimentar esses recursos, né? É nos abrir para estes recursos, permitir que estes recursos movimentam esta força de Deus em nós, e com isso vamos mudando valores, e com isso vamos melhorando, e com isso vamos nos aprimorando, e com isso vamos encarnação, encarnação, experiência, experiência, estando cada vez mais próximo à nossa força original, ao nosso Pai Criador. No nosso caso, nossas divindades são os sagrados orixás, aonde movimentamos o sagrado. Qual foi o caminho que escolhemos para estar com o sagrado? A Umbanda. Nós escolhemos esta religião que nos religa a Deus através da sua liturgia, através da sua composição litúrgica. A Umbanda manifesta o sagrado através de muitos rituais que somos inseridos, e estes rituais, as informações, os ensinamentos que a religião nos traz, mexe com o sagrado que está lá dentro de nós também. Precisamos ser acordado, deixando de ser algo adormecido e passando a ser consciência em nossas vidas. A Umbanda nos dá tudo, absolutamente tudo o que precisamos para isso, a maneira da Umbanda. A Umbanda tem a sua forma de manifestar o sagrado. A Umbanda tem sua manifestação cultural para isso. O melhor de tudo, eu acho que é perfeito em nossa religião, não critica a outra maneira de se manifestar o sagrado. A nossa religião não olha com críticas negativas
a outra maneira de manifestar o sagrado. Entende, compreende que cada cultura tem a sua forma. A nossa religião respeita isso. E nós que estamos nela devemos respeitar isso de acordo com o que a nossa religião ensina. Afinal das contas, a nossa religião recebeu muitas influências de outras religiões, de outras culturas, exatamente para provar isso, que não estamos inseridos numa religião para protestar contra a outra e criar uma guerra religiosa, e sim para sermos na religião mais inteligentes espiritualmente e crescermos com isso. Somos nós encarnados ainda com nossas compreensões limitadas, gatinhando para entender algumas coisas, gatinhando para crescer em alguns aspectos e inseridos numa religião tão ritualística, inseridos numa religião tão encantadora, que mexe tanto com os sentidos de tantas pessoas, que hipnotizam algumas pessoas nos seus rituais, na manifestação do espírito em terra, dançando, encantando, onde movimentamos tantos elementos magísticos como o fumo, como a bebida. Colocar o ego sobrepondo o motivo sagrado de toda essa composição, de toda essa movimentação, é muito fácil. O ser humano, através do seu ego, pode inverter valores, tornando aquilo que é sagrado em profano. Assim como, ao longo da história, muito já se aconteceu nesse sentido, assim como não precisamos ir tão longe para ver atrocidades em outras religiões, e infelizmente ainda dentro da nossa própria religião. O que alivia os nossos corações é que aos poucos essas coisas estão sendo corrigidas através da consciência e do conhecimento. Se o intuito maior das religiões é religar a Deus, se vem despertar o sagrado em nós para nos religarmos à origem, ao que é grandioso e sagrado lá no plano maior, não tem cabimento o ego do homem estar tão envolvido nesses processos. Temos que ter consciência da isenção, que nós já falamos nessa série de programas sobre médium e postura. A isenção é muito importante para que seja possível a atuação do plano maior, a atuação do sagrado, a nossa percepção limpa da manifestação do sagrado. O sagrado tem que ser muito maior ao ego do homem e desviciar o homem dos seus excessos, dos seus vícios. Temos que, através das religiões, cada vez mais nos entregar de corpo e alma para ela, usando da nossa liberdade, porque a religião da Umbanda permite a nossa liberdade. Já falei que a nossa religião não é uma religião de puritanismo, é uma religião de verdade. Nós temos que exercer a nossa verdade com liberdade, mas seguindo as orientações, as direções que a nossa religião nos dá para o encontro deste sagrado, né? Do nosso, vive aqui dentro de nós alguma coisa que nos liga ao sagrado, e não fortalecer os nossos vícios, não colocar nosso ego naquele contexto religioso, naquele ambiente religioso, e travar, e não evoluir, e ainda se iludir que está praticando a religião. Um exemplo básico, falar de religião e falar de sagrado e profano, é que a religião tem o poder de congregar. A força da congregação se manifesta, a força congregadora se manifesta nas religiões poderosamente. Une muitas pessoas, une muitas vontades, une muitas forças para um objetivo de retornar a Deus, de se religar a Deus, na fé,
cria-se uma força poderosa de transformação, de descoberta, ou melhor, redescoberta espiritual, que transcendemos de fato essa carne e somos espírito, e quando sentimos nosso espírito pulsar, somos mais felizes. Isso cria uma situação de êxtase, isso cria uma entrega, né? Quando sentimos essa força atuar dentro de nós e nos entregamos, cria-se uma sensação tão grandiosa que chegar no fanatismo é fácil. É uma felicidade, é uma empolgação, é um sentimento de reencontro à nossa verdade, e a gente não sabe, por estar na carne, por estar encarnado, não sabe interpretar isso muito bem, né? E quer cada vez mais estar no nosso terreiro, ou quer cada vez mais estar na nossa igreja, ou quer cada vez mais estar no encontro daquele grupo que faz suas sessões nas suas casas, não sei, não estou aqui neste momento definindo uma religião, eu estou falando sobre a força da congregação, a força que a religião carrega e o que ela desperta no homem. É tão forte, tão maravilhoso, que o homem pode chegar no fanatismo muito facilmente. Começar cada vez mais se desligar da sua razão, né, do seu raciocínio, e colocar sua emoção nos envolvimentos daquela fé. E aí enxergamos aí o fanatismo. Fanatismo é um valor invertido, não é bom. O fanatismo pode ser um sagrado se tornando profano, porque é um vício, né? Vício pela religião, é o vício por aquela prática, e ainda pior, algumas religiões usando dessa reação do seu grupo para tirar benefícios do seu grupo, incentivando o seu grupo a ser cada vez mais fanático, a ser cada vez mais doado emocionalmente, somente emocionalmente, às práticas da congregação para tirar proveitos disso. Proveitos de trabalho, proveitos financeiros, proveitos de ter um grupo numeroso, enfim. É tornar profano algo que é sagrado. Porque o intuito da religião é unir grandes grupos, sim, num propósito evolutivo. É óbvio que uma congregação deve sobreviver, e sobreviver dessa motivação das pessoas e da colaboração, inclusive financeira, dessas pessoas, mas nós estamos falando aqui de excesso. E tudo que é excesso é prejudicial. E quando esse interesse do homem sobrepõe o equilíbrio espiritual, porque o equilíbrio espiritual vai criar uma condição adequada ali naquela congregação, naquela religião, né? Aquele grupo religioso, de o sustento espiritual e também do sustento material. Vai mostrar uma medida para cada coisa, e aí tudo vai se conduzindo. Quando o interesse do homem se sobrepõe ao sagrado, resultados destrutivos podem ocorrer. Resultados destrutivos, desagregadores podem acontecer. Hoje não é difícil a gente enxergar grandes grupos religiosos se digladiarem. Nós mesmos, umbandistas, e as religiões de matrizes africanas são atacadas porque alguns grupos religiosos foram fortalecidos na ignorância. A massa religiosa de alguns grupos não foram educadas a enxergar com amplitude. Foram, na verdade, educadas a enxergar somente numa direção, somente de um lado. E isso cria ignorância, isso cria limitação. Eu não compreendo nada diferente daquilo que é ensinado na minha religião. Há um interesse nisso, né? Porque dar subsídio demais ao grupo religioso cria liberdade. E a liberdade mantém aquela pessoa, mantém o irmão na religião porque ele ama
aquela maneira de manifestar. Ele está ali porque quer, porque ele tem liberdade. Não por algo imposto, né? Não pelo dogma, pelo pecado, pelo castigo que pode acontecer por não estar ali. Um grupo nesta ignorância se torna perigoso, né? Porque muitas pessoas juntos são um exército, né? Força física, verbal, tem, e mesmo energética, naquela ignorância, tem. E essa força voltada aí para um ataque cego é negativo, é profano, causa destruição, causa guerra, é o que a gente está vendo. E meus irmãos, nossa força deve ser baseada no sagrado. A gente precisa sim ter voz, defender nossos direitos, defender nossos valores, mas baseado no sagrado. Sagrado é amor, é paz, é com isso que abriremos cada vez e cada vez mais as nossas portas, alcançaremos cada vez e cada vez mais melhores espaços. A gente vê muita gente em religiões enriquecendo, outras cada vez mais com visões limitadas. E aí falar da religião do outro é fácil, né? Então vamos falar da nossa, porque na nossa religião também encontramos situações parecidas, né? Vivemos praticamente 100 anos dentro da falta de conhecimento, né? O segredo estando na mão somente de alguns, mas compreendemos que isso foi um processo de aprimoramento, né? 100 anos diante de algumas religiões, nós estamos falando de um tempo curto, estamos nos referindo a um período muito curto de aprimoramento. Porém, até hoje, ainda existe esta questão do sagrado ser direito somente de alguns e não de todos, mas enxergamos a nossa religião superar isso e cada vez mais os templos fornecer conhecimento, incentivar o seu grupo a conhecer mais e a ser cada vez mais responsável na religião. Alguns templos ainda não abraçaram essa ideia e em alguns templos ainda encontramos um grupo consciente ou até praticando esse compartilhamento de conhecimento, mas ainda alguns dentro da corrente perdidos no seu ego. Antigamente era muito comum enxergarmos dentro da nossa religião situações de autoafirmação. E antigamente se justifica falta de conhecimento, ok? Não tínhamos conhecimento, o médium não tinha meios de aprimorar seus conhecimentos, e então a manifestação do espírito acontecia naquele universo egóico do ego, sem a amplitude de conhecimento do médium em relação à manifestação daquela entidade, e acontecia algumas confusões das vontades do médium nas supostas entidades, que não são, obviamente, são outros espíritos se servindo daquele comportamento, se tornando um processo mais difícil de lidar. Era comum ir num terreiro e ver um suposto Exu tomando garrafas e garrafas de bebida alcoólica para provar que ele era um espírito forte e seu médium não ficaria bêbado. Outra situação é colocar fogo nas mãos do médium ou do seu grupo mediúnico para provar que ali existe uma força espiritual que não queima aquelas mãos, ou para provar que o médium está incorporado ou que o médium é forte, ele vai precisar dançar na brasa acesa ou se cortar, sei lá, já cada coisa que víamos gratuitamente e até apreciávamos, né, a nossa falta de conhecimento, esse tipo de provações, e provações baseadas no ego, baseado na autoafirmação,
porque isso impressionava de alguma maneira o grupo ali presente, e ao impressionar aquele que passou por aquela situação, ou provou, se autoafirmou de alguma maneira, ganhou mais respeito, ganhou poder em relação àquele grupo. Falo aqui sobre Umbanda, não falo em nome da Umbanda, mas falo como uma opinião daquilo que pratico, daquilo que praticamos no Núcleo Umbandista Chão de Deus, daquilo que aprendemos com o nosso grupo e com tantos outros grupos e outras pessoas e irmãos espirituais que ajudaram tanto a gente na empreitada de tantos conhecimentos. Me vejo no direito e responsabilidade de manifestar essas opiniões. A nossa religião é a manifestação do Espírito para a caridade. A manifestação do Espírito é uma manifestação do sagrado aqui para nós. Traz orientação superior aqui para nós, apesar de ser um espírito que também está numa empreitada evolutiva, que também já viveu erros e acertos. A manifestação do Espírito é sagrado por si só. Ele não precisa provar nada a ninguém. Até porque essa roupagem egóica de querer poder e se autoafirmar é nosso, né? É coisa do encarnado. Que normalmente quando conquista alguma coisa desta maneira, são castelos de areia, né? É algo que em algum momento se despenca, porque a conquista foi à base do medo, à base de algo e de ações que impressionam. E quando não é possível mais ter força para sustentar essas autoafirmações, desmorona. Uma vez que, quando por si só esse respeito existe, ele é conquistado, é para sempre. Ele existe simplesmente porque faz parte da essência, faz parte do alicerce daquela pessoa, daquele ser. O sagrado não precisa se autoafirmar. A manifestação do plano maior, a movimentação do sagrado, não precisa de autoafirmação, não precisa impor medo. Pelo contrário, nos ensina a desviciar. O medo é um bloqueio viciador, é um excesso de falta, né? Não conseguimos fazer por medo e isso se torna um comodismo. E às vezes, algo que nos impressiona, né? Nos leva a uma ilusão, uma paixão ilusória que não desperta a nossa força. A gente faz por ilusão mesmo. O sagrado, ou através do sagrado, descobrimos as nossas forças. É algo que nasce dentro de nós, é movimentado e vai nos levando a este movimento evolutivo de uma forma consciente, de uma forma conquistada, de uma forma que nos dá bases fortes e não nos faz, inclusive, contribuir com karmas, né? Alimentando ego dos outros. Posso ser questionado agora pelos meus irmãos? Jorge, estamos falando de uma outra entidade manifestada, incorporada. Acredito, meu irmão, que quando falamos dos trabalhadores de Umbanda, nós falamos de espíritos que estão alicerçados no divino, que estão alicerçados no sagrado. Quando o ego do homem se sobrepõe através da religião, num caso como estes que dei aqui como exemplo, na verdade não são essas entidades que estão ali manifestadas, não. Eu acredito que são outras forças que não são de Umbanda. E não entro mais nesse mérito, porque quando estamos falando de Umbanda, estamos falando de um valor que a Umbanda traz com bastante grandeza, que é a humildade. Então nós, através da Umbanda, não conquistamos outros irmãos, através
de poder, através de situações que impressionam, mas sim através da humildade. Temos que nos afirmar e nos firmar cada vez mais como umbandistas nos valores que a Umbanda nos ensina. É a manifestação do Espírito para a caridade, é amor, é humildade. Nós não estamos falando de poderio, nós estamos falando de situações que impressionam. Outros riscos e depoimentos, me refiro a irmãos que mergulharam no vício da bebida, no vício do cigarro, alegando que isso foi através do seu Exu, que isso foi através de um guia de Umbanda, de um baiano que fumava, de um boiadeiro que fumava. Quando tratamos de bebida na Umbanda, bebida alcoólica, nos referimos a um elemento de magia, nos referimos ao trabalho de um guia manipulando aquele elemento para desagregações, para limpeza. No caso do fumo, estamos falando de uma situação semelhante a uma defumação para limpeza, para harmonizar uma aura de alguém que está ali tomando um passe. É uma defumação através do sopro, diferente de beber pelo gosto de beber pelo vício, de fumar porque é fumante. E com este exemplo, já deu para separar o que é sagrado do que é profano. Na liturgia da Umbanda, uma forma ritual de trabalhar o sagrado, de trabalhar o que é divino, é usado fumo para defumar, para um benzimento, para esfumaçar o corpo daquela pessoa e as extensões de outros corpos, né? Estou falando do corpo físico e as extensões de outros corpos, trabalhar estes corpos que se manifestam externamente, limpando-os através da fumaça, através do sopro. Isso é sagrado, é uma manifestação do sagrado, uma forma de prática ritual, litúrgica da Umbanda. Tragar, fumar, sentir prazer com o fumo, isso é profano, isso é do homem. Usar daquele líquido com teor alcoólico para uma desagregação é magístico, é ritual, é sagrado, ele não precisa nem ser consumido. O Exu ou uma outra entidade que está trabalhando não precisa nem colocar no corpo do seu médium. Só o fato daquele elemento estar ali presente, sendo trabalhado, ou ele compartilhar de um golinho com quem ele está atendendo, ou num trabalho ele está fazendo ali com um grupo, ele já está manipulando aquele elemento com alguns objetivos. Objetivos responsáveis, baseados no que é sagrado, da forma que a Umbanda manifesta na sua cultura o sagrado. Beber porque gosta de uma bebida e fica um pouco tontinho, alegrinho, está sustentando o vício do homem. Deu para separar bastante nessas duas situações, o sagrado e o profano. O homem tem tendência e facilidade a profanar aquilo que é sagrado. É fácil. O homem faz isso inconscientemente, porque permite que os seus gostos venham a sobrepor os motivos sagrados dentro da liturgia da sua própria religião. Bom momento para lembrar que as religiões são veículos para nos desviciar, para nos conscientizar da importância da espiritualidade, nos espiritualizar, nos religar ao sagrado, não nos viciar. Se viciar através de uma religião ou praticar o seu vício dentro da religião é contrário ao que é sagrado. Qualquer tipo de comportamento que venha a contribuir com isso fortalece a visão de muitos, baseadas na ignorância, nos chamando de seita
alimentadas pelo mal, que fortalece o mal no homem, que desvirtua o homem do bem, enfim. Às vezes existe um grupo já se conscientizando, né, sobre tais conceitos e melhorando, e tem dois nesse grupo que ainda está ali mais vestido no seu ego, naquilo que é profano, do que se entregando ao sagrado. E não devemos enxergar este irmão como uma ovelha negra, mas sim mandar bastante luz e ter certeza que ao tempo ele vai conscientizar. Mas óbvio que qualquer atitude deve ser direcionada pelo dirigente da casa. E quando vamos numa casa que se intitula de Umbanda, onde essas questões de vício e de poderio são expostas demasiadamente, pode ser ali um equívoco o nome Umbanda. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, só faz o bem, somente o bem, não vicia ninguém. O vício não faz parte da nossa religião. Nossa religião tem estrutura para nos ajudar a desviciar. Existem alguns outros exemplos, por exemplo, na questão da vaidade, nas roupas. É um bom exemplo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, logo na sua primeira manifestação, orientou que a roupa do médium umbandista seria branca e o mais simples possível. E por uma questão de nossa vontade de agradar e até de outras influências que a Umbanda recebeu, a roupa colorida acabou fazendo parte de alguns momentos comemorativos, ou até mesmo algo comum nos trabalhos umbandistas. Tudo bem, até aí eu acho que isso é normal, visto que a nossa religião é assim mesmo. Nossa religião é ampla e é diversa. Mas quando isso começa a abafar a humildade e escondê-la, né? Quando vestir uma roupa muito melhor a do meu irmão se torna uma competição e uma necessidade, aí a vaidade, aí o profano falando muito alto. Quando uma entidade exige determinada roupa para se manifestar, senão ele não vem. Por exemplo, meu baiano só usa calça, se eu tiver de saia ele não vem de jeito nenhum. Minha pombagira vai acabar com a minha vida se eu não der o vestido que ela pediu, e ela disse que é uma exigência porque eu devo isso para ela. Determinadas situações como estas contradiz muita coisa quando falamos de uma religião baseada na humildade. Um espírito não vem para se vestir luxuosamente. Um espírito não vem para fumar, para beber, para comer. Se não tiver a farofa, baiano não se manifesta. Ele vem brigando com todo mundo, dizendo que faltaram com ele. O espírito não precisa mais disso. Na Umbanda, se tem esses elementos, se tem esses aparatos, é por uma vontade nossa de agradar. É por uma vontade nossa, é um bem-querer nosso, aí se torna diferente. Uma necessidade, uma obrigatoriedade, uma exigência do guia, tem aí uma inversão. Há uma inversão de valores e que é negativa. É negativo para o nosso terreiro isso. Cria-se questionamentos que a gente não consegue explicar dentro do que é ensinado em nossa religião, porque conflita. É a vontade do homem sobrepondo o sagrado, sendo mais importante do que o sagrado. Vejam bem, eu não estou criticando as casas que permitem as roupas coloridas, que permitem os trabalhos de esquerda com roupa preta e vermelha. Não estou criticando, estou falando de excesso. Estou falando quando se torna mais importante a roupa do que a presença do Espírito. É isso que estou falando, é sobre isso que me refiro. Ou algumas exigências de espírito que chegam a sobrepor até o seu próprio valor, que é a situação de um guia se manifestar somente se o seu médium estiver
paramentado para o seu recebimento. Acredito que eu tenha sido claro nesse sentido. Ainda tratando de alguns exemplos, quando falo de coca, da cocaína e de maconha, a primeira coisa que vem à mente é vício, é dependência, é droga, é destruição, são famílias arruinadas devido a algum familiar que se envolveu no vício, nesta dependência. Tudo que não presta vem em mente. E quando eu associo a coca e a maconha ao sagrado, aparentemente não faz sentido nenhum. Como algo que pode causar tanta destruição pode ter relação com o sagrado? Não tem. Não é esta afirmação primeira que vem em nossa mente? É impossível. E digo a vocês, é possível, meus irmãos. É sim. A coca é um elemento sagrado em filosofia espiritual lá no Peru, a maconha na Jamaica, Rastafari, e são usadas de maneira sagrada dentro de uma liturgia, de uma composição ritualística sagrada, visando a elevação da consciência para se atingir o sagrado. E com isto fica o exemplo do quanto o homem se torna perigoso na questão de profanar aquilo que é sagrado. Veja só no que se tornou, em algumas regiões, a coca e a maconha. O uso profano dos elementos sagrados se torna destruição, se torna perigo. Não foi isso que foi dito em momentos iniciais do nosso programa? Profanar o que é sagrado é perigoso, porque o homem não consegue lidar com as consequências dos seus atos nesse sentido. Onde queremos chegar com esse programa, meus irmãos? Em consciência, em conhecimento, em boas informações, para que possamos cada vez mais ser melhores instrumentos para a Aruanda, para a Umbanda, para a manifestação do sagrado, para que com isso possamos cada vez mais despertar o sagrado em nós, nos aproximar cada vez mais do plano maior, do nosso Criador, da nossa essência, cada vez mais estar alimentados espiritualmente, para que possamos levantar a bandeira da nossa religião e defender o que há de sagrado nela, preservar o que há de sagrado na nossa religião, não destruir o que é de sagrado, ou fortalecer até com atitudes, com comportamento, fortalecer as interpretações equivocadas e ignorantes de tantas pessoas que desconhecem os valores da nossa religião. E num primeiro momento, quando enxergam determinados elementos e determinados ritos, julgam ser viciosos. O homem é que permite o vício. Valor religioso desvicia. A Umbanda faz o bem e unicamente o bem. Vício não é bom. Então não compõe, não faz parte da religião. Nossa religião é uma combatente disso. Então, meus irmãos, creio que nosso programa foi bem produtivo e conseguimos esclarecer um pouquinho de sagrado e profano, do sagrado que nos sustenta, que nos alicerça, que nos religa a Deus, que vive dentro de nós, que podemos nos entregar e cada vez ser mais vida com o sagrado, e o profano que nos faz cada vez mais material, que distorce
valores e podem fortalecer vícios ou nos envolver em vícios e ser altamente destrutivo. Continuamos o texto Prudência e Reflexão e nessa altura do programa compreendemos o quanto faz sentido com o programa de hoje. Buscando o bem e rejeitando o erro, agindo com ponderação em todas as circunstâncias favoráveis ou adversas, você não será assaltado pelo terror do imprevisto, não será vitimado pelos males da ansiedade, nem conhecerá a inquietação que tortura aqueles que não se alimentam da fé. Se você não perder de vista a prudência e a reflexão, guarde certeza de que você estará com Jesus e, com Jesus a seu lado, você se resguardará de todas as ciladas e de maiores infortúnios. Você acenderá partículas da luz divina em você mesmo. Meus irmãos, com este texto, encerramos o tema do programa de hoje. Lembrando que em breve a agenda de julho será divulgada através do nosso Facebook, enviada por e-mail e nossos canais de comunicação ficam à disposição para informações sobre os nossos atendimentos. Lembrando ainda que em julho haverá o curso Exu, Força do Criador, uma excelente oportunidade de desmistificar tantas questões equivocadas, distorcidas, permeadas de ignorância em relação a essa força do nosso Criador e esta força atuante na nossa Umbanda. Um curso curtinho, com 3 encontros. Esses encontros acontecerão no dia 7, no dia 14 e no dia 21 de julho. Estamos falando de um curso presencial das 20 horas e 30 minutos até mais ou menos 22 horas e 30 minutos. Estamos falando de encontros de 2 horas aproximadamente. Convite feito, inscrições abertas, vagas limitadas, num mês onde fortemente Exu é comemorado, né, na nossa religião. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência, por mais esse programa de luz. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Desejo, em nome do programa Mensageiros da Luz, do Luz do Bem Instituto, do Núcleo Umbandista Chão de Deus, uma semana iluminada, que todas as portas estejam abertas e de forma adequadas para as questões de cada vida, para as nossas questões individuais, num propósito coletivo maior e de luz, que é a nossa criação em harmonia e equilíbrio, e o nosso ser fazendo parte de tudo isso. Luz, até o nosso próximo encontro.